Você já percebeu como existem coisas que todo mundo finge entender, mas na verdade ninguém entende de verdade? É quase como se fosse uma regra social silenciosa. Você está numa conversa, alguém solta um conceito complicado, uma explicação cheia de palavras difíceis e você concorda com a cabeça como se tudo fizesse sentido. Mas lá dentro, bem no fundo, você sabe que não entendeu nada. E o mais curioso é que provavelmente quem está falando também não entendeu completamente. Só está repetindo algo que ouviu em algum lugar, tentando soar inteligente, tentando não parecer perdido. É como se estivéssemos todos participando de uma grande encenação, uma peça de teatro em que ninguém quer ser o primeiro a admitir que não sabe o que está acontecendo. Pensa comigo, quantas vezes você já ouviu alguém explicar sobre economia, política, física quântica ou até mesmo sobre investimentos? Sempre parece que existe um ar de certeza na voz da pessoa, mas quando você para analisar, percebe que as frases são vagas, confusas, quase decoradas. E mesmo assim, a gente concorda. Por quê? Porque assumir que não entende dá medo, dá vergonha, como se a ignorância fosse um defeito. Só que, no fundo, a ignorância é a condição natural de todos nós. O problema é que a gente aprendeu desde cedo que perguntar demais é sinal de burrice e assim crescemos fingindo entender para não sermos julgados. Mas e se eu te disser que essa farsa coletiva é justamente o que nos impede de crescer? Porque enquanto fingimos que entendemos, não aprendemos de verdade. A gente não pergunta, não se aprofunda, não questiona. É como viver à margem de um conhecimento que poderia mudar a nossa vida, mas que preferimos deixar passar para não correr o risco de parecer tolo. E é aí que mora o perigo. O fingimento vira hábito, e o hábito vira prisão. Vou te dar exemplos simples. Quem aqui entende realmente como funciona a internet? A maioria diria, claro, é só o Wi-Fi, os dados, a rede. Mas se eu te perguntar o que acontece de verdade quando você digita um site no navegador, quais são os caminhos invisíveis que a informação percorre até aparecer na sua tela, quase ninguém saberia responder. E mesmo assim, todos nós fingimos que entendemos. O mesmo vale para conceitos como inflação, tempo, amor e consciência. São palavras que usamos o tempo inteiro, mas se alguém apertar e pedir uma explicação profunda, honesta, clara, quase todo mundo trava, porque no fundo ninguém entende completamente. E é justamente essa fragilidade que deveria nos aproximar, mas em vez disso nos afasta, porque cada um prefere sustentar a máscara de que sabe, quando na verdade estamos todos igualmente confusos. Isso cria uma falsa sensação de separação. Eles sabem, eu não sei. Só que não, a verdade é que quase todo mundo não sabe. E quando você percebe isso, de repente se abre um espaço de liberdade. Porque admitir que não entende é o primeiro passo para realmente aprender. Fingir, ao contrário, só mantém você preso no escuro. Agora, deixa eu te contar um segredo. Os grandes avanços da humanidade nunca vieram de quem fingia entender. Eles vieram de quem teve coragem de dizer, eu não sei, mas quero descobrir. Foi assim que surgiram teorias, invenções, descobertas, não do orgulho de parecer inteligente, mas da humildade de admitir a própria ignorância. O que impede muita gente de dar esse passo é o medo do julgamento. Mas esse medo só existe porque vivemos presos na ilusão de que todo mundo já entendeu tudo, menos nós. E aqui vem a parte mais importante. Você não precisa continuar nesse jogo. Você não precisa fingir que sabe para ser aceito. Muito pelo contrário. Quando você admite que não entende, você se conecta de forma mais genuína com os outros, porque eles também não entendem e, no fundo, estão esperando alguém ter a coragem de dizer isso em voz alta. A autenticidade é libertadora. Pense em quantas discussões seriam diferentes se as pessoas tivessem a humildade de dizer, olha, eu não sei explicar isso direito. Talvez houvesse menos brigas, menos certezas falsas, menos arrogância. Talvez houvesse mais diálogo, mais colaboração, mais aprendizado real. Mas enquanto cada um insiste em sustentar a pose, o mundo segue sendo esse teatro cansativo, onde todo mundo age como se tivesse respostas, quando na prática estamos todos igualmente cheios de dúvidas. E sabe qual é a parte mais cruel? Fingir que entende não só te afasta do conhecimento, mas também da experiência real da vida. Porque as grandes questões, o que é a morte, o que é a consciência, por que estamos aqui, nunca tiveram respostas definitivas. E é justamente no não entender que mora a beleza. É na busca, na curiosidade, na abertura para o mistério que a vida ganha cor. Quando você aceita que não entende, em vez de fingir, você passa a viver com mais leveza. Não precisa carregar o peso da certeza, só precisa ter coragem de explorar.
E talvez esse seja o verdadeiro convite da vida, parar de fingir que já temos as respostas e abraçar de vez as perguntas, porque é nelas que a gente cresce, é nelas que a gente se conecta, é nelas que a gente descobre que não está sozinho. O mundo não precisa de mais certezas forçadas, precisa de mais honestidade, mais gente disposta a assumir que não entende, mas que quer aprender junto. Então, eu quero te propor um desafio para você que está aqui agora. Pense em algo que você sempre fingiu entender, mas que no fundo nunca entendeu de verdade. Pode ser um conceito, uma teoria, até uma situação da sua vida. Admite para si mesmo, eu não sei. E depois, em vez de sentir vergonha, sinta alívio. Porque não saber é humano, é natural, é o começo de toda a jornada de aprendizado. E agora eu quero ouvir você. Qual é a coisa que você sempre fingiu entender, mas que no fundo nunca entendeu de verdade? Coloca nos comentários, porque eu quero ver até onde essa conversa chega. Quero ver se a gente consegue quebrar juntos essa ilusão coletiva e criar um espaço de verdade. Se esse vídeo fez sentido pra você, se ele abriu a sua mente, já deixa o like, porque isso me ajuda demais a continuar trazendo reflexões como essa. E claro, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, porque aqui a gente não finge que tem todas as respostas, mas a gente se compromete a fazer as perguntas certas. No fim das contas, talvez a vida não seja sobre entender tudo, mas sobre aprender a viver bem mesmo sem entender. E quem sabe essa seja a maior sabedoria de todas. Aceitar que ninguém sabe de verdade e ainda assim continuar. O verdadeiro erro não é não entender, é fingir que entende e perder a chance de descobrir. E você, vai continuar no teatro das certezas ou vai ter coragem de assumir que também não entende e começar a descobrir de verdade? Esse é o momento de escolher, fingir ou viver.